Olá, meu nome é Eduardo Bezerra e se você chegou até esse vídeo é porque possivelmente você está interessado em se candidatar ao mestrado no programa de pós-graduação em Ciência da Computação do Cefet do Rio de Janeiro. Eu sou um dos professores, colaboradores desse programa de pós-graduação e preparei esse vídeo para dar uma visão geral, apresentar os principais temas de pesquisa que eu tenho desenvolvido com os meus orientados, com os meus alunos. E aí o propósito é você dar uma olhada nesse vídeo, assistir o vídeo e se você se interessar por algum desses temas e acha que é um tema interessante para você desenvolver a sua dissertação de mestrado, durante o processo seletivo, entrar em contato comigo. Bem, antes de falar sobre os temas de pesquisa, falar um pouquinho sobre mim, sobre a minha biografia. Eu sou doutor em Engenharia de Sistemas e Computação pela COP e UFRJ. Me formei, me graduei, obtive o título em 2006 e desde 2005 sou docente da Escola de Informática e Computação, da EC. E essa escola, na verdade, tem duas coordenações componentes, que é o Departamento de Ciência da Computação, que tem um curso de bacharelado de Ciência da Computação e o curso técnico de Informática. Eu colaboro em ambos esses cursos, além de ser docente permanente do programa de pós-graduação em Ciência da Computação, que é nosso programa de mestrado, que é relativamente novo, tem três anos. Eu deixo nessa página os meus contatos, então tá aí meu e-mail institucional. Você pode também dar uma olhada na minha página pessoal, esse tio é Bezerra. Talvez seja relevante também você dar uma olhada no meu currículo Lattes para estudar ou investigar os perfis de publicação que eu tenho me envolvido durante esses anos e as colaborações que eu tenho feito. Talvez se você se encaixa, se o que eu estudo, investigo do ponto de vista de pesquisa científica é relevante, é interessante para você. É também relevante você dar uma olhada nesse meu perfil do ResearchGate, onde eu também coleto diversas publicações e tenho mais informações sobre minha área de trabalho em pesquisa científica. Bem, minhas áreas de interesse em pesquisa são essas três que estão listadas nessa página. Na verdade, a inteligência artificial é um subconjunto, várias áreas de estudo. Uma das áreas de estudo dentro da inteligência artificial é essa que se propõe a projetar agentes que aprendem com a experiência, né? Que é essa chamada área de machine learning, aprendizado de máquinas. E, particularmente, dentro do aprendizado de máquinas, eu estou interessado em como é que a gente pode utilizar dados históricos para analisar esses dados de forma inteligente e com o propósito de produzir conhecimento e informações para a posterior tomada de decisões. Bem, sobre os temas de pesquisa com os quais eu estou envolvido, eu preparei uma visão geral, as próximas páginas vão aparecer, vai aparecer essa visão geral, e aí na verdade, dividi aí, não coloquei nada muito técnico, então eu dividi aí, tem alguns tipos de dados que normalmente eu tenho estudado, investigado, do ponto de vista de análise inteligente de dados, como o processamento de imagem, de texto, forma de linguagem natural, ou então séries temporais, ou séries espaciais, ou séries espaço-temporais. E também a minha pesquisa é relativamente aplicada. Então você deve estar vendo nessa página aí diversas áreas em que eu tenho colaborado com outros pesquisadores. Então, na astronomia, na área da saúde, de finanças, de governo. Vou falar um pouquinho mais de detalhes sobre esses temas de pesquisa nas próximas páginas. Sobre essa parte de análise de dados em imagens e texto, então essa página que está aparecendo aí é um trabalho que foi publicado não pelo meu grupo, mas é um trabalho relevante, interessante, que foi publicado em 2016. Então, esses pesquisadores, tem o título do paper aí na parte inferior dessa página, esses pesquisadores conseguiram treinar um modelo de aprendizado de máquina, particularmente uma rede neural, para
dada uma coleção relativamente grande de imagens e para cada imagem uma legenda, essa rede, depois de treinada, conseguiu apreender esses padrões de tal forma que, depois do modelo treinado, poderia se passar uma nova imagem diferente ou uma imagem não vista durante o treinamento, e essa rede, esse modelo de aprendizado de máquina, tinha condições de produzir automaticamente a legenda, ou seja, rotular automaticamente, textualmente, uma imagem. Então, essas figuras que vocês estão vendo nessa página, esses 3 exemplos, são exemplos de, ou pelo menos as frases que estão na parte inferior de cada imagem, são, pelo menos casos de sucesso, ou frases produzidas por esse modelo treinado. Nessa próxima página tem um trabalho que foi desenvolvido por um aluno meu, o Ramon Silva, defendeu a dissertação dele no PPSIC no início desse ano, e ele trabalhou com um tema de pesquisa bastante parecido ao da página anterior. É uma área de pesquisa chamada Visual Query Answering, que é basicamente treinar uma rede neural, onde os exemplos que são passados para a rede neural são pares na forma imagem, ou melhor dizendo, triplas. São imagem, uma pergunta e uma resposta. Então você está vendo aí na figura da direita, tem uma imagem de um gato, tem uma pergunta, se o gato está dormindo ou não. E aí no trabalho do Ramon, ele construiu uma ferramenta de curadoria para obter exemplos de treinamento, para produzir, para treinar esse modelo de rede neural. Então o que você está vendo aí nessa parte da figura da direita é uma ferramenta de curadoria, onde vários curadores, de forma colaborativa, produziram esse conjunto de dados de treinamento para depois ser usado no ajuste do modelo de aprendizado de máquina. Então, a ferramenta apresentava de forma aleatória imagens para os curadores com uma pergunta, e aí os curadores iam respondendo, fornecendo respostas para as perguntas e para a imagem apresentadas. Depois que esse conjunto de dados foi construído, aí o Ramon utilizou esse conjunto de dados para, aí sim, produzir um modelo de aprendizado de máquina, um modelo de redes neurais para, uma vez que estava treinado, poderia ser fornecido para esse modelo uma imagem e uma pergunta no contexto dessa imagem, e a rede automaticamente produzia a resposta textual para a pergunta que foi feita. Como restrição de escopo nesse trabalho, um trabalho inicial nesse tema, nós nos retemos a investigar perguntas binárias, né? Ou, por definição, perguntas que têm resposta sim ou não. Outro tema de pesquisa que tem me interessado nesses últimos anos é analisar dados que surgem na forma de séries, né? São dados que têm dependência temporal, são chamadas de séries temporais, séries espaciais, séries espaço-temporais. Então, um exemplo clássico de série espaço-temporal é você ter uma determinada região de latitude e longitude de alguma parte do planeta, onde são feitas diversas observações sobre medidas climáticas, atmosfera, precipitação, umidade e por aí vai. E aí depois, uma vez que são coletadas essas observações, que têm medições no tempo e no espaço, é possível treinar um modelo de aprendizado de máquina para fazer previsões. Tá? Então, essa figura que você está vendo aí é um trabalho de outra aluna minha, a Rafaela Castro, e ela está trabalhando justamente nesse problema, que é construir um modelo de rede neural para predizer a temperatura de uma dada região do espaço, e também ela está construindo modelos de predição para precipitação, para chuva. Outra área de estudo, outro tema que me interessa bastante é processamento de dados textuais, né? Ou também conhecido, uma área da inteligência artificial conhecida como processamento de linguagem natural. Essa página apresenta um exemplo de outro trabalho que tem sido desenvolvido pelo grupo de pesquisa que eu coordeno, que é essa parte de detecção de plágio em documentos textuais. Então, o que você está vendo aí é um esboço da arquitetura que foi
bolada por um dos meus alunos, o Luiz. E aí, basicamente, utilizar um conjunto de dados de documentos. Esses documentos estão rotulados, as frases desses documentos estão rotuladas como sendo passagens com plágio e passagens legítimas, passagens sem plágio. E aí a gente utilizou uma modelagem de grafos e usou um tipo especial de rede neural, que são as redes neurais Graph Convolutions, para poder treinar a rede utilizando como entrada grafos. Por outro lado, cada grafo representava um documento. Então você está vendo esses grafos aí rotulados com os vértices em vermelho e cinza, indicando, as cores indicam nesse esquema o tipo da frase. Cada vértice é uma frase do grafo e aí a cor do vértice indica se a frase é uma frase plagiada ou não. E a gente fez essa modelagem e conseguiu treinar uma rede de convolução para detecção de plágio. Isso é um trabalho em andamento e certamente tem bastante outras continuidades, se alguém tiver interessado. É um trabalho que me interessa bastante. Outro tema ou outra aplicação que eu estou envolvido nos últimos tempos e que me interessa bastante é a área de como aplicar aprendizado de máquina na área de finanças. Então, o que você está vendo aí na direita superior é um desenho esquemático de uma área da inteligência artificial chamada aprendizado por reforço. No aprendizado por reforço tem algum agente que aprende por meio de recompensas ou punições. Esse agente toma ações em um certo ambiente e recebe, por conta dessas ações que tomou, recompensas ou punições, e em função das recompensas ou punições que ele vai recebendo ao longo das interações com o ambiente, ele vai aprendendo quais são as melhores ações a tomar, a executar num determinado ambiente. E aí eu junto com outro orientado meu, o Alan Fontoura, a gente recentemente teve um artigo publicado no Braces, que é uma conferência brasileira, uma conferência nacional de inteligência artificial, inteligência computacional, aplicando um tipo particular de aprendizado por reforço, que é o Deep Reinforcement Learning, é uma combinação de aprendizado por reforço com Deep Learning, com redes neurais. A gente aplicou esses modelos de Deep Reinforcement Learning para resolver um tipo particular de problema na finança, que é o chamado ALM, que é o Asset Liability Management. Que basicamente a ideia básica do Asset Liability, o ALM, você tem alguma empresa que gerencia recursos financeiros de uma sociedade, por exemplo, pessoas que pagam uma previdência privada, e aí essa instituição tem que coletar esse dinheiro dos associados e investir da melhor maneira possível para que ela não fique sem dinheiro para realizar o pagamento desses associados conforme esses associados vão se aposentando ao longo dos anos. Esse trabalho é bastante interessante porque até a publicação do trabalho do Alan, todas as propostas para resolver a ALM eram propostas que envolviam a discretização do problema. Então você tem por exemplo, a instituição tem uma carteira de ações para investir os recursos financeiros arrecadados dos associados, e aí essa carteira de ações era uma estrutura discreta. Então tudo que era modelado é se cada ação se ia no próximo passo de tempo subir ou descer. E aí um aspecto inovador desse trabalho do Alan é que a modelagem que ele fez permitiu modelar essa carteira de ações de forma contínua. Então agora a carteira de ações, na modelagem que o Alan realizou, a carteira de ações é um array de valores numéricos, de porcentagens, e a porcentagem significa quantos por cento do recurso que a instituição detém em determinado momento vai investir em um determinado ativo, em uma determinada ação. Então, é um aspecto inovador desse trabalho. Outro trabalho, outro tema, outra aplicação recente que eu tenho envolvido tem a ver com um projeto
de pesquisa que foi recentemente aprovado em parceria com o Tribunal de Contas do Estado daqui do Rio de Janeiro. O título desse trabalho está aí: a classificação automatizada de produtos da nota fiscal eletrônica de compras públicas. Esse projeto é em parceria com o professor Leonardo Lima, que atualmente é professor da Universidade Federal do Paraná, e de um aluno, o Wellington Amaral, que ambos eu e o Leonardo orientamos. Então, a ideia desse projeto é aplicar técnicas de machine learning, mais especificamente técnicas de extração de informações e de classificação sobre dados das notas fiscais eletrônicas. Então, a ideia é construir modelos de aprendizado de máquina que permitam classificar, categorizar adequadamente os itens. Então, por exemplo, um açúcar de uma marca, como é que eu consigo construir um modelo que consegue identificar que um açúcar de outra marca é também um produto similar ou compatível. Então, a ideia básica desse modelo é trabalhar com a base de dados da nota fiscal eletrônica, que o TCE tem, e aplicar modelos de aprendizado de máquina nesses dados para organizar e estruturar melhor as informações que estão lá na base de dados do TCE. Já tem alguns anos que eu tenho desenvolvido parceria com a equipe do Observatório Nacional, do Linha, na área de astronomia, aplicando técnicas de aprendizado de máquina para problemas que os astrônomos têm na sua área de estudo. Em particular, esse é outro trabalho de outro aluno meu, o Rafael Fialho, ele está trabalhando com esse problema de detecção de deslocamento para o vermelho. Então a ideia básica desse problema é uma analogia bastante simples, né? Quando a gente vê uma ambulância se aproximando da gente, e depois que essa ambulância chega próximo da gente, começa a se distanciar, a gente consegue perceber a diferença entre o tipo de som que é produzido quando a ambulância está se aproximando ou está se distanciando. O som é mais agudo ou mais grave. Levando isso para a faixa do espectro luminoso, os objetos estelares emitem luz. E aí os objetos, é sabido que o universo está em expansão. E aí, por outro lado, os objetos que estão mais distantes emitem luz numa faixa do espectro cada vez mais deslocada para o vermelho. E a ideia básica dessa tarefa de detecção de deslocamento para o vermelho é usar técnicas de machine learning. Existem diversas técnicas específicas da área de astronomia, mas a ideia básica nessa nossa pesquisa é aplicar técnicas de machine learning para construir um modelo que consiga predizer qual é o grau, o que chama de foto-Z, qual é o deslocamento para o vermelho de uma determinada fonte astronômica. Tá? Então, é uma dos trabalhos que eu tenho desenvolvido com o pessoal da astronomia. Outra aplicação, outra área de aplicação que tem me chamado bastante atenção, atraído meu interesse, é a área da saúde. O que eu coloquei nessa página aí é a página de login dessa chamada plataforma de ciência de dados aplicada à saúde, que é uma plataforma desenvolvida pela Fiocruz, a coordenação do professor e pesquisador Marcel Pedroso. Eu tenho iniciado uma parceria em pesquisa com esse grupo, coordenado pelo professor Marcel, e eu gostaria de orientar um ou mais alunos que se envolvessem nessa plataforma de ciência de dados aplicada à área da saúde. Então, eles têm diversas coleções de dados lá e, além dos dados, tem diversos problemas que poderiam ser resolvidos ou atacados por meio de técnicas de aprendizado de máquina. Então, esse é um tema bastante interessante da minha parte. Eu estaria interessado em, certamente, orientar alunos nessa área de aplicação. Bem, dadas essas definições, essas descrições de temas, o que eu posso, se você se interessar por alguns desses temas, então pode entrar em contato comigo para a gente conversar e combinar uma potencial orientação durante o seu projeto de mestrado. O que eu posso fornecer para você durante esse projeto é comprometimento da minha parte, experiência, anos de experiência e orientação, e também temas de pesquisa interessantes, relevantes do ponto de vista prático. O que eu espero de um potencial orientado é comprometimento também,
proatividade, gostar de programar. Esses modelos de aprendizado de máquina, assim como todo modelo de computação, uma vez definido, precisa ser validado por meio de experimentos computacionais, e aí envolve certamente programação. E gostar de aprender, gostar de estudar. Isso é o que se espera de todo aluno de pós-graduação. Então é isso, essa é uma visão geral dos temas de pesquisa que eu estou interessado. Se você se interessou por algum desses temas, entre em contato comigo. Aí nessa página repito o meu e-mail de contato e a minha página pessoal. Boa sorte!